Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Vilela e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre mais um tema aqui dessa série Você Pode Mudar a Sua Vida. O tema que eu escolhi para hoje é não se vitimizar. Por que eu escolhi esse tema? Porque esse tema foi a questão da vitimização. Foi uma coisa que me marcou muito, tá? Por quê? Porque eu me coloquei muito como vítima na minha vida, na minha existência, tá? Como eu conto no primeiro vídeo que tá aqui na playlist, eu venho de uma história, né? Primeiro assim, dores não se medem, né? Cada um tem a sua e sabe o tamanho dela. Histórias não se comparam, né? Mas para mim, né? Eu durante muitos anos carreguei a minha história, a história que eu vivi na minha infância, na minha juventude, que teve aí como pano de fundo a esquizofrenia da minha mãe, né? Que vivia internada, enfim, várias histórias relacionadas a isso, a esse longo episódio da minha infância e da minha juventude. A minha mãe morreu, eu estava já na faculdade, né? E então foram muitos anos aí de hospícios, muita medicação, etc. E com isso eu cresci muito sozinha, não somente eu, obviamente, também o meu irmão, né? E fui sair de casa muito cedo para estudar, aquela coisa toda, estudar e trabalhar. E também, claro, como uma fuga, porque eu não aguentava mais. Eu nasci numa cidadezinha chamada Prata, que fica ali no interior de Minas, perto de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Eu não sei quantos habitantes tem hoje, mas acredito que deva ter aí 30 mil, entre 30 e 33 mil habitantes, né? Meu irmão ainda mora lá, primos, né? Enfim, eu volto lá sempre para visitá-los. Mas a grande questão é que depois que eu saí de lá, né? E mesmo quando eu ainda morava lá, eu carreguei toda essa história nas minhas costas, né? E carreguei não como um aprendizado, mas como algo pesado, algo ruim, algo em que eu me colocava como a vítima do mundo, sabe? Era isso, era assim que eu me sentia. Então era uma pessoa fechada, mal-humorada, mal-educada, meio perdida na vida mesmo, rebelde. Mas assim, era uma dor tão grande, eram tantos espinhos, né? São vários os desenhos e cenários que a gente tem de um animal ou de um ser ferido que está ali com um espinho e ele é feroz, né? Ele é ferocíssimo. Aí alguém vai lá e retira aquele espinho e aquela besta fera, aquele animal que era assim, parecia que ia devorar o mundo, depois que é retirado o espinho, aquilo que estava ali machucando, ele se transforma num outro ser. Então é mais ou menos a mesma coisa. O que eu aprendi com tudo isso? Quanto tempo eu desperdicei na minha vida, na minha existência, sendo vítima? Quanto tempo? Eu não me culpo por isso, eu não gosto da palavra culpa, né? Por quê? Porque era o que eu podia fazer naquele momento, era o conhecimento que eu tinha, era o que eu sabia, era como eu sabia viver. E então, mas eu não me contentava com aquilo, eu sempre tentava mudar, né? Sempre tentava alterar, sempre tentava falar, poxa, não posso ser essa pessoa, né? Eu me lembro quando eu estava na faculdade e uma colega de faculdade, a gente morava na mesma república, em Minas tem muito isso, na república são colegas que se juntam, né, para morar juntas, para dividir um espaço. E ela chegou para mim e falou, Ana, você sabia que ninguém gosta de você? Nossa, aquilo me arrasou, aquilo me acabou de uma tal forma, mas foi tão importante ouvir aquilo,
porque eu comecei até a treinar, ficava na frente do espelho e ficava treinando. Bom dia, boa tarde, boa noite, para ver se eu conseguia melhorar, sabe? Mas ali me veio a certeza de que eu não era um ser humano muito legal, assim. Por mais que eu fosse divertida, brincalhona e tal, tinha aquele amargor, né? E acho que ali foi aquilo que essa minha colega chegou para mim e me falou. Eu acho que foi uma forma, foi assim, foi a corda, uma das cordas que jogaram para mim, certo? Para que eu pudesse começar a sair do poço fundo, né? E esse trabalho começou ali, eu nunca mais parei, E assim, eu vou dizer que eu não tenho mais farpas, mais dores, com certeza, a gente sempre tem uma farpinha lá no fundo, alguma coisa para tirar, né, uma cicatriz para melhorar, enfim. Mas hoje eu não sou vítima de nada. E isso eu falo do fundo do meu coração, eu não sou vítima de nada. Foi a minha história, a minha vida, o que me transformou e me trouxe até aqui. E assim, para mim, a gente faz com a história da gente, a gente não pode deixar a história da gente moldar a gente pelo lado ruim. Transformar a gente numa pessoa amarga, numa pessoa triste, numa pessoa dura, numa pessoa mal-humorada que reclama de tudo. A vítima do mundo. Não, a gente tem que pegar a história da gente e usar a nosso favor. Dói. É real, os fatos que aconteceram e acontecem com a gente na nossa vida são reais? São. Mas, poxa vida, tudo isso é o que faz a gente ser o que a gente é hoje. Hoje eu sou quem eu sou, eu estou aqui conversando com vocês por causa de toda essa minha história. De solidão, de humilhação, de mãe doente, sabe? Eu tenho orgulho de mim, da minha história, da minha mãe, da minha família, dos meus colegas, de todas as pessoas que já passaram na minha vida, nesta vida e nas outras também. Não vou falar de religião nem de outras vidas aqui, mas eu acredito sim em outras vidas, em reencarnação e tudo mais. Mas não é nesse ponto que eu quero tocar, eu quero que a gente traga para agora, para o aqui e para o agora, para o nosso momento, para a gente conseguir viver uma vida mais leve, mais tranquila, mais feliz, mais produtiva, sem pedras nos ombros, sabe? E o que eu sinto hoje? Uma gratidão enorme por aquela minha colega que foi lá e botou o dedo na ferida, sabe? Pela história que eu tive, pela minha mãe. Que ser humano eu seria hoje se eu não tivesse tido a minha mãe na minha vida, com a doença dela, com tudo que ela me mostrou? E se eu tivesse me tornado uma pessoa arrogante? Se eu tivesse me tornado uma pessoa difícil no sentido de arrogante, de ser do mal mesmo, porque eu era mal-humorada, mas uma coisa eu digo, eu nunca fui do mal, muito pelo contrário, nunca desejei mal para ninguém, nunca, em momento nenhum da minha vida, vingança, maldade, não, isso nunca me pertenceu. Era só o mau humor mesmo, era só a dor, que aí eu transferia para os outros e ficava achando que, sabe, tudo era contra mim, mania de perseguição. E hoje eu olho e falo, caramba, é isso, é o que eu já disse. Quanto tempo eu perdi sendo vítima do mundo? Não faça isso com você, não faça isso com as pessoas a seu redor. Nós não somos vítimas de nada, as coisas acontecem e são da forma como elas têm que ser. E nós temos que pegar a nossa história para nos transformarmos em pessoas melhores, sabe? Em pessoas mais sábias, mais dignas, mas em busca de evolução, do perdão, do amor ao próximo, da gratidão, sabe? Não façam isso com vocês, não façam essa maldade que eu fiz comigo, não façam com vocês, não se vitimizem, não se coloquem como um coitadinho, uma coitadinha do mundo.
Por mais difícil que tenha sido a sua história, por mais difícil que seja a sua história, não façam isso. Ninguém merece, vocês não merecem, vocês são pessoas maravilhosas, eu tenho certeza, e que não merecem. Já basta toda a dor e o peso que tem a vida. Já basta o real. A gente não precisa pegar o real e transformar esse real numa fantasia de dor e massacre em cima da gente. Deus não quer isso da gente. De jeito nenhum. Podem ter certeza. Isso na vida não é uma punição. Eu sei que é difícil, eu sei que já tem muita coisa acontecendo na nossa vida e a gente perde as pessoas e tem doença e tem tragédia e tem... Sabe? Então peguem tudo isso para se alimentar, mas de positividade, de gratidão, de leveza. É difícil? É, mas olha, vai por mim. Depois que a gente começa a fazer esse exercício, vai ficando cada vez mais leve, mais leve, mais leve. E não é ser poliana, e não é ter positividade tóxica, não é nada disso. É apenas aprender com a própria história e se valorizar, se amar. A primeira pessoa que a gente tem que amar somos nós, a nós mesmos. É isso. Essa mensagem que eu gostaria de deixar hoje, porque essa questão da vitimização, da auto-vitimização, se colocar como coitadinho, né? Vítima do mundo, das circunstâncias, da nossa história. Olha como a minha história dói. E assim, o ser humano, nós temos uma coisa de meio que concorrer com a dor. Não, a minha dor é pior que a sua, a minha história é pior que a sua. Para com isso. Vamos concorrer com alegrias? Vamos concorrer com bondade, com amor, com compaixão, com generosidade, com perdão? Vamos concorrer com coisas leves? A gente não precisa concorrer com dor. A gente não precisa. Pegue a sua dor e transforme em amor e gratidão. E a primeira pessoa que precisa receber esse amor, esse perdão, essa gratidão, é você mesmo, sou eu mesma. É isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar o recado que eu gostaria. Eu perdi muito tempo na minha vida, muito, sendo coitadinha, sendo vítima. Eu não gostaria que você fizesse isso com você, tá bem? E se você estiver gostando desse conteúdo, por favor, compartilhe, curta. Vocês não têm noção do quanto é importante curtir um vídeo. Por favor, curtam. É uma troca de amor, de generosidade. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E a gente se vê novamente na próxima terça-feira, às 8 da noite. Muito obrigada, pessoal. Até já.